A Amazônia está em chamas. E a questão da destruição da floresta ganhou muita força e chamou a atenção da comunidade internacional nas últimas semanas. Desde que dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, indicaram um aumento nos focos de queimada na Amazônia, todas as atenções se voltaram para aquela região, para o bem e para o mal. O governo primeiro negou os dados e demitiu Ricardo Galvão, diretor do INPE. Depois afirmou, sem prova alguma, que as queimadas eram culpa das ONGs. Por fim, entrou em disputa diplomática com vários países, principalmente a França, a Alemanha e a Noruega. A Alemanha, por exemplo, suspendeu o repasse de 151 milhões de reais para o Fundo Amazônia e a Noruega, mais de 130 milhões de reais. E a floresta continua pegando fogo. O mês de setembro começou com quase 1.000 focos de queimadas na Amazônia. De janeiro até o dia 1º de setembro, a Amazônia acumula 47.805 focos de queimadas, contra 23.045 focos no mesmo período do ano passado. É muito mais do que o dobro. Dados do início de agosto mostram que nos últimos 12 meses, até 31 de julho, a Amazônia perdeu 5.879 quilômetros quadrados, 40% a mais do que um ano antes. O governo federal acenou com a possibilidade de usar as Forças Armadas no combate ao fogo, mas a situação continua crítica. Diante disso, como fazer para salvar essa região? Esse é um problema atual ou já vem se mostrando há tempos? O quanto o descaso oficial com o meio ambiente colabora para essa situação? Para responder a essas e outras perguntas sobre a Amazônia, o Diálogos na USP recebe agora os professores Paulo Artacho, professor sênior do Instituto de Física da USP, membro, entre outros painéis científicos internacionais, do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, e coordenador do programa FAPESP de mudanças climáticas globais, e o professor Edson José Vidal da Silva, professor do Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, da USP de Piracicaba, que atuou por 14 anos como pesquisador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Professores, antes de mais nada, bom dia, muito obrigado por receber os senhores aqui conosco. É um prazer ter-os aqui. E eu queria começar com os senhores já fazendo aquela pergunta que todo país, ou todo mundo quer saber: o quanto a Amazônia está em risco? Qual é o perigo, professor Paulo Artacho? Olha, a resposta tem várias facetas, né? Vamos a elas. Tem as facetas climáticas, Sim. as facetas ambientais, tem as facetas socioeconômicas e assim por diante, né? Do ponto de vista climático, né, a Amazônia é uma região estratégica para o clima do planeta por uma série de razões. Primeiro, ela é um dos maiores estoques de carbono em qualquer área continental do planeta. Ela armazena de 100 a 180 toneladas de carbono por cada hectare da área de floresta. E a hora que você multiplicar isso por 5,5 milhões de quilômetros quadrados... É um número absurdo. É um número muito grande. Então, a Amazônia, pelo estoque de carbono, é fundamental. Mas a Amazônia ela também atua como regulador climático, particularmente para a América do Sul, onde ela processa vapor d'água que é produzido no Oceano Atlântico Tropical, processado pela floresta, e esse vapor d'água é carreado para a região central e sul do Brasil. Então ele é fundamental para a questão da manutenção da agricultura na região central e sudeste do Brasil. E, além disso, por estar numa região tropical, ela é crítica do ponto de vista da regulação de vapor d'água para a atmosfera global. Então, a Amazônia é estratégica para o planeta e estratégica para o Brasil. E quanto, antes de passar para o senhor Edson, quanto da região estratégica corre risco hoje? Veja, até hoje o Brasil desmatou 20% da floresta original. Isso pode ser olhado de duas maneiras, né? Você pode chorar pelos 20% perdidos, ou você pode pensar numa estratégia de preservar os 80% que estão aqui hoje exatamente como o Cabral chegou aqui, né? E para preservar esses 80% da floresta, que é estratégico para a nação brasileira, você precisa de políticas públicas, de redução de desmatamento, que o Brasil já mostrou ao longo da sua história de que é possível sim reduzir o desmatamento da floresta amazônica, mas você precisa ter vontade política, você precisa ter ações organizadas e concertadas ao longo de décadas de políticas públicas consequentes e assim por diante. Então, é possível preservar a Amazônia? E ela é chave para as futuras relações de brasileiros. Perfeito, eu vou voltar já a esse ponto que eu trazer para o senhor Edson.
Professor, antes de mais nada, eu queria só reforçar isso que o professor Paulo Artacho comentou, quer dizer, é uma questão de vontade política. Nós sabemos que essa situação atual da Amazônia, tudo que nós vimos agora na apresentação do programa, não é uma coisa que aconteceu agora, coisa de 8 meses. Isso. Temos de anos. O quanto vem faltando vontade política para se bancar ou se preservar a Amazônia? Ou, de uma outra maneira, um histórico desse processo todo de queimadas, de desmatamentos na Amazônia? Você falou muito bem, isso não começou de agora, né? Em vários outros governos, isso já vem acontecendo. Não há uma política dessa de um melhor aproveitamento para aquela região. Além das questões aí climáticas que o professor colocou muito bem, tem as outras questões que são muito importantes também, que são respeito aos modos de vida das pessoas que moram naquela região. Sim. Lá tem comunidade indígena, lá tem ribeirinhos, lá tem vários povos que dependem do recurso florestal. Esse recurso que, ao longo de décadas, tem sido tratado de uma forma não muito inteligente, né? Esse que é um problema. É como se a melhor coisa que fosse ali para aquela região fosse levar a agricultura simplificada para um ambiente que é muito complexo. Isso começou desde a década de 30, no lugar que eu nasci lá, de Belterra, né? Retirar toda a floresta para plantar uma espécie. Isso não vai dar certo. Não funciona, não é assim que brinca, né? Não é assim. Só que a gente tem alternativas que são importantes. A gente tem o manejo da floresta, para que você consiga retirar madeira e outros produtos na madeira. Mas, obviamente, que tudo isso precisa de política pública, precisa estratégia de indústria para aquela região, para que você agregue valor. E não acontece o que está acontecendo agora. A gente está mandando prancha lá para fora, as pessoas preparam esse material e a gente vai comprar um piso num valor exorbitante. Então, a gente tem que estimular isso na região e já sair um produto final, um produto nobre daquela floresta. E esse estímulo existe, antes de voltar para o São Paulo Artacho, esse estímulo tem acontecido ou não? Esse estímulo, infelizmente, não. O Brasil ele nunca foi tratado como país da Escandinávia, como um país, por exemplo, florestal. Ele nunca foi tratado dessa forma. E eu acho que pela importância que tem a floresta, o professor já colocou, metade do país, um pouquinho mais do país, é floresta. Ele tem que ser tratado de forma diferenciada. E a gente tem que usar muito bem aquele recurso. Professor Paulo Artacho, por que não é tratado de forma diferenciada, como o professor Edson comentou, e o que falta para aplicar políticas públicas nesse sentido? Veja, é uma visão, na minha opinião, muito atrasada do agronegócio, de que precisamos de terra para plantar, para aumentar a produtividade agrícola do Brasil. E isso já existe muitos exemplos mostrando que não é bem assim. Nós temos um espaço enorme para aumentar a eficiência da produtividade agrícola em áreas já desmatadas. Então, para aumentar a produtividade agrícola, você não precisa derrubar uma única árvore, né? Agora, por outro lado, você precisa ter programas para desenvolver uma Amazônia sustentável. Né? E aí a coisa é um pouco mais complexa. Isso não é uma coisa que qualquer um tem do bolso do colete, né? E a melhor experiência para desenvolver essas estratégias foi através do Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia fazia exatamente o quê? Financiava projetos pilotos de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, onde era permitida a exploração da floresta sem destruí-las. E muitas experiências positivas nesse sentido foram desenvolvidas no Pará, no Acre, no estado do Amazonas, porque, veja, uma solução para a exploração sustentável da Amazônia no Acre pode não funcionar no Pará, claro, você tem que pode não funcionar no Amazonas e assim por diante. Claro. Então, o Fundo Amazônia estava sendo uma experiência de extremo sucesso nesta direção. Por essa razão é que houve a interrupção do funcionamento do Fundo Amazônia pelo atual governo. O senhor colocou o Fundo Amazônia aí conjugou no passado, estava tendo, que é uma coisa um pouco preocupante, né? Tem como recuperar, porque ele foi criado em 2011 e ele é importantíssimo. Já saíram matérias, inclusive, que o Fundo Amazônia bancava, inclusive, a roupa dos brigadistas, né? O uniforme dos brigadistas, bancava muita coisa, porque o governo não injetava, outros governos não injetavam dinheiro ali. Isso.
Há como recuperar isso? E queria trazer essa pergunta para o professor Edson também, mas queria perguntar para o senhor, há como recuperar essa credibilidade? Acho que, antes de mais nada, não é nem recuperar o dinheiro, você vai ter que recuperar essa credibilidade. Veja, há sim Aham. maneiras de recuperar, mas você vai precisar mudar a atual visão política do uso do espaço na Amazônia, né? Porque hoje, no atual governo, o que está predominando do ponto de vista de processo de ocupação da Amazônia? Derruba a floresta, Sim, Exatamente. implanta áreas de pastagem com produtividade baixíssima, então você troca um rico ecossistema por um ecossistema muito, muito, muito pobre do ponto de vista de biodiversidade e serviços climáticos, né? E você espera com isso você beneficia muitos poucos brasileiros, exatamente. usa aquele território que na verdade é propriedade, são terras públicas em geral, é propriedade de todos os brasileiros, Sim. né? E você compromete as gerações futuras na possível exploração da biodiversidade daquele ecossistema. Então, o Brasil perde, a população brasileira perde, e quem ganha é alguns muito poucos grandes latifundiários da Amazônia que têm uma visão muito predatória sobre Exatamente. a questão ambiental e sobre a questão da preservação da floresta. E esta visão, infelizmente, hoje é a visão dominante do atual governo no processo de ocupação da Amazônia. É isso, pessoal, Edson, quer dizer, e essa importância, quer dizer, o Fundo Amazônia ele pode ser recuperado, e essa visão, quer dizer, por que essa visão predominante? É falta de conhecimento, é desconhecimento, falta de vontade, tudo junto, ou realmente é um olhar predatório e pronto? Eu acho que a gente tudo que você falou é verdade e além do mais, se você analisar os porta-vozes que tem hoje, eles também não falam a mesma língua, né? Um fala uma coisa, Tem isso. outro fala outra coisa. E o Fundo Amazônia, como já foi colocado pelo professor muito bem, aquilo foi como se fosse um prêmio para o país, né? Se juntou vários ministérios, né? Trabalharam em cooperação, acho que foi 7 ministérios, cada um com suas funções ali, e o Brasil realmente conseguiu baixar a taxa de desmatamento. E aí ele foi credenciado a receber esse recurso de 2 países que apoiaram. Sim. E é bastante dinheiro, né? E não é pouca coisa, Não é né? pouca coisa. E foram premiados, isso eu nunca vi em lugar nenhum no mundo, vim para um banco, né, como o BNDES, e o banco é muito rígido, prova disso é que muitas das coisas que foram já avaliadas, não foi comprovado até agora nada, a gente não chegou a ver nada. A própria instituição que eu trabalhei na Amazônia recebeu recurso. Eu conheço instituições de Mato Grosso que fazem um trabalho espetacular também, que elas estão em situações complicadas hoje, porque esses recursos foram cortados, mas só para finalizar essa parte, Claro. eu acho que a gente teria que voltar ao trilho. Foi muito bem colocado pelo professor. A visão do governo é outra, é totalmente predatória para aquela região. A gente tem que voltar ao trilho da questão dos grandes produtores que tem do agronegócio e sermos os guardiães daquela biodiversidade. Isso dá para caminhar junto. Mas da forma que está sendo acenada, infelizmente, eu tenho muita dúvida do que pode acontecer com aquela região. A região onde eu nasci, onde tem meus parentes, né? Exatamente. Porque aquela coisa não está sendo feito nada e o que se aparenta querer fazer é um caminho totalmente destrutivo, né, professor Sim. Paulo? Veja, por exemplo, a questão das terras indígenas. Exatamente, né? onde eu Quer dizer, queria chegar lá houve também. muitas declarações do atual governo de que índio no Brasil tem muita terra e coisas desse tipo, né? Quer dizer, na verdade, por trás desse discurso, há um desrespeito, né, total à população que mais preserva a Amazônia. Se você olhar hoje numa imagem de satélite, o que você observa claramente onde tem as grandes áreas que estão sendo protegidas são as áreas indígenas, porque a população indígena sabe explorar a floresta sem destruí-las. Eles dependem dos recursos da floresta para sua própria sobrevivência. Então seria quase um suicídio, né? Exatamente. Então, por exemplo, isso já deixa muito claro no discurso do governo de desenvolvimento, aí, entre aspas, né, a qualquer preço, com a destruição dos recursos naturais que pertencem a todos nós brasileiros. Sim. Veja que esse recurso natural não pertence ao governo.
Né? Exatamente. Quer O dizer, governo é transitório, o são recurso está terras, aí. são terras públicas que pertencem à nação brasileira, né? Pertence a mim, pertence a você, e não a um particular pecuarista que faz um crime ambiental de desmatar uma terra que não lhe pertence. Né? E isto hoje é o que está dominando na região amazônica. E você não tem um poder judiciário que vai atrás desses crimes ambientais. Né? Como Por o que próprio não, Ministério professor? do Meio Ambiente reconheceu, esses são incêndios criminosos. Isso Sim. é um crime Exatamente. contra a nação brasileira. Só que, veja, você não vê nem Ministério Público, nem o Poder Judiciário, nem o próprio Poder Executivo atrás de quem está fazendo esses crimes. Isso é muito fácil de identificar hoje com o cadastro ambiental rural, né? A grande maior parte das regiões na Amazônia, você tem um RG associado, um CPF associado com cada propriedade. E muitas ONGs desenvolveram ferramentas extremamente interessantes, como o Map Biomas, por exemplo, Sim. onde você pega um ponto que o INPE detectou uma queimada, você sabe Consegue quem é o proprietário daquela região. Então é muito simples você aplicar multas, você processar essas pessoas pelos crimes que essas pessoas estão fazendo contra o Brasil. Mas não há interesse em aplicar isso? Isso é tão Infelizmente, fácil. isso não está acontecendo no atual governo. Tá dentro desse quadro que o professor Paulo colocou, professor Edson, parece que vivemos hoje uma questão de desenvolvimento a qualquer custo. Só que o custo que vai pagar somos nós e as futuras gerações, não é verdade? E tem como estancar isso? Mais do que isso, hein? É, Eu não diria que isso é um desenvolvimento. Sim, não, veja bem, com todas as aspas possíveis. Com Exatamente. todas as aspas possíveis. Antes de qualquer coisa, você tem toda razão. Mas antes de entrar nisso, eu queria só complementar a Claro, questão por da favor. comunidade indígena. Sim, isso é Porque importante. sempre se fala que a comunidade indígena tem muita área, precisa de muita terra, área. A exato. gente É. precisa Pra quê tanto aquele entender discurso do como governo? que vive uma população dessa. Claro. Ele se estabelece no local, maneja aquela área, usa um foguinho lá de forma controlada, planta alguma Isso. estrutura, vai para outro lugar, vai para o outro, vai para o outro. Quando ele chegar bem próximo aqui, ele volta para aquele lugar, tudo que ele plantou já está grande de novo. Por isso que ele precisa de uma área grande. É como se fosse um felino, é a mesma coisa, precisa de uns 500 hectares para viver. Então, essa coisa da área, às vezes existe muita confusão com relação a isso. Sim. Agora, voltando para a questão, foi muito bem colocado o que a gente, se tem jeito de estancar, né? A gente tem essas ferramentas que o professor colocou, que é o CA. O CA, ele estava, na minha opinião, no lugar certo, no Ministério do Meio Ambiente. Ele foi, na minha opinião, conflito de interesse, ele Sim, está exatamente. no Ministério da Agricultura, acho que deveria estar lá. E é assim, a gente tem tudo da área de qualquer propriedade do país, de qualquer unidade de Como o conservação. professor Paulo explicou, né? Quer dizer, A você gente- tem como identificar quem está queimando, Isso. a queima predatória ou criminosa. O coordenador lá do Map Biomas, o Tarso Azevedo, até sugere uma questão de utilizar aquilo como se fosse uma multa, né? Então, tem um foco de calor, tem um desmatamento ilegal, uma multa, uma coisa simples de ser Sim. aplicado, mas, na minha opinião, não tem interesse para isso. Aí eu volto de novo à questão. A gente tem que voltar para o trilho, priorizar os grandes produtores, intensificar umas áreas que já foram abertas na Amazônia, priorizar usos mais sustentáveis para aquela região. Se nós fizermos isso, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai voltar para o trilho, vai voltar a Fundo Amazônia e outras iniciativas interessantes para premiar um uso melhor. Mas, infelizmente, o caminho não é está sendo esse, esse, né? porque, na verdade, a grande preocupação é a imagem que fica. O Brasil levou décadas para construir essa imagem de respeito, de credibilidade, com relação principalmente à questão do meio ambiente. A Rio 92 não foi à toa. Tudo isso. De repente, 7, 8 meses, você desmorona tudo. A Rio mais 20. por Rio mais exemplo. 20, exatamente. O Brasil sempre foi um exemplo do ponto de Exatamente. vista de preservação do meio ambiente, apesar dos problemas que a gente Claro. sempre teve. E coisa que nós tocamos evidente, aqui, que é uma questão né? histórica. Exatamente. Tudo Agora, hoje, a imagem do país, a semana passada eu estive numa reunião do IPCC na França, por exemplo, a imagem do país é a pior possível, né? A imagem do país retrocedeu à época da Idade Média. O mundo inteiro está vendo o Brasil
como um povo de bárbaros, né? Exatamente. E, na verdade, causando uma destruição sem qualquer sentido e sem que ninguém ganhe nada com isso, né? Então, é muito importante a gente reverter esse quadro, a sociedade brasileira reverter esse quadro e realmente estruturar políticas de exploração sustentáveis de todos os biomas brasileiros. Veja, a gente está falando sobre a Amazônia, Exatamente. mas o mesmo se aplica no Pantanal, no Cerrado, no semiárido brasileiro, nos Pampas e assim por diante, né? Porque as gerações futuras dependem dos serviços ambientais que esses ecossistemas fornecem hoje, né? Então, nós estamos comprometendo o futuro do Brasil para que alguns, muito poucos brasileiros possam ter algum ganho com a venda, por exemplo, e especulação de terras na Amazônia, que inclusive nem lhes pertence à nação brasileira. Como o senhor tinha colocado, eu queria trazer para o senhor Edson, porque eu queria trazer uma rodada com os senhores, uma questão. Essa questão da imagem do país, que se perdeu e está se esfacelando em muito pouco tempo. Tá? Para além da questão ambiental, o Brasil, aí eu queria trazer para os senhores, começar com o senhor Edson, o Brasil já pode ser considerado hoje, nessa situação, um pária mundial na questão do meio ambiente, e o quanto isso reflete economicamente também, porque aí você vai ter uma série de reflexos. O que você acha, professor Edson? Isso aí, sem dúvida, que vai ter impacto significativo a nível internacional. Já vista alguns boicotes que já estão ocorrendo, com alguns grupos não querendo comprar produtos brasileiros. E eu fico pensando a associação que a sociedade mundial vai fazer de um produto brasileiro que está no supermercado. Exatamente. Ele vai fazer essa ligação. Não, esse produto veio de um lugar que queimou floresta, queimou animais, desalojou populações tradicionais. Ninguém quer compactuar com um negócio desse, né? Mas aí você também abre uma oportunidade para crítica e competição com quem está fazendo a coisa certa aqui no país. Eu não tenho uma dúvida que tem produtores brasileiros muito sérios que, por causa dessas coisas que estão acontecendo, está havendo competição desleal com eles. Eles não vão conseguir colocar o seu produto no mercado internacional. E a questão da política está muito ligada com a questão ambiental. E a gente tem que ter responsabilidade nas nossas atitudes. Nós, como responsáveis, governantes, a gente tem que ter muito cuidado, porque cada aceno ele é avaliado de uma forma. E os acenos que a gente está tendo agora foram perversos para esses produtores e para a imagem do país. Eu já vi que o professor falou aí. Essa questão da imagem do país, eu queria complementar um outro aspecto. A gente não deve olhar só a questão da Amazônia e a questão ambiental deslocada do restante do processo que está acontecendo faz tudo no parte país. de um mesmo quadro. Exatamente. Então você vê, a imagem do país está sendo prejudicada também pelo estímulo à violência. Também pelos escândalos de corrupção que continuam no atual governo, evidentemente, né? Pela pregação à ilegalidade, pelo não respeito à Constituição, né? Então, quando você estimula atos ilegais, o próprio governo estimulando o não cumprimento das leis, você cai numa situação que internacionalmente é muito mal vista. Aí vira esse pária que eu comentei, né? Exatamente. Então, este é um problema sério, que não é só na questão ambiental, que a degradação da imagem do país fora, internacionalmente, está ocorrendo. Está ocorrendo do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social e assim por diante. Então, nós não podemos separar a questão ambiental de todo um processo de degradação da sociedade brasileira, que hoje é muito claro. Essa questão ambiental acaba sendo uma consequência de tudo isso também, ou faz parte de todo esse pacote? Faz parte de todo esse pacote de degradação dos valores, que essa sociedade brasileira, até alguns anos atrás, não era caracterizada por uma sociedade violenta, onde você não respeitava as leis, não respeitava a Constituição. Isso não existia, não estava em cima da mesa há alguns anos atrás. E hoje, isso se tornou uma questão central no nosso país, infelizmente. Isso se reverte, o professor Edson comentou a questão das responsabilidades nas nossas atitudes. O que nós temos visto são irresponsabilidades, para dizer o mínimo. Exato. Né?
Como você reverte? A sociedade tem que se manifestar. Como é que a gente consegue fazer isso? Eu queria trazer para o senhor Edson, depois para o senhor Paulo, para não encerrarmos esse bloco. Como se reverte isso, professor? Como é que essas irresponsabilidades podem ser estancadas? Acho que são muitas coisas que a gente tem que fazer. Tem que preparar a sociedade. A gente não tem solução pronta aqui, mas... Tem que divulgar as boas iniciativas que vêm acontecendo. A gente tem que priorizar melhores representantes que estão lá no Congresso, que isso é importante também. E eu, como trabalho, o professor também trabalha com educação, de estar tratando desse pessoal que daqui a pouco estão no mercado de trabalho também. Então, dessa forma que seria as contribuições nesse sentido. Acho que é importante salientar que, por exemplo, foram feitas pesquisas para saber se a população brasileira concorda e suporta essas iniciativas do governo. E a resposta clara é não. Não, isso é muito... Então, veja, o governo está tomando medidas contra a Constituição, contra o Congresso Nacional, contra o Ministério Público e contra a população, contra os interesses da população brasileira. Então, isso afronta a democracia como um todo. Exatamente. Então, tem esse outro aspecto que é extremamente relevante. Afinal, nós queremos ser uma nação democrática realmente ou não? Queremos respeitar a independência entre os poderes na área ambiental, na área jurídica e assim por diante, ou não? Então, essa questão hoje está se tornando cada vez mais importante na sociedade brasileira. Bom, perfeito. A gente vai voltar a essa discussão, mas os diálogos têm que fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida.